Se o senhor tiver uma tartaruga pra cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Ou pra Vossa Excelência só interessa proteger corrupto e bandido, parceiro no crime internacional cometido pelo PT do Lula já durante governos passados com a Odebrecht, e não interessa defender direitos humanos. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que, curiosamente, foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país, por participar de um esquema de corrupção, no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, não é não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela para cá. Não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento e foi barrado. Seguranças barraram o presidente. Saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor? E olha só, pessoal. Ministro de Lula passa vergonha nacional ao vivo, onde os deputados colocaram ele na parede e mostraram os crimes e as ações que esse desgoverno tem praticado e colocaram ele no checkmate ali. O ministro passou tanta vergonha que ele perdeu até o rumo de casa. Nós vamos mostrar aqui só os melhores momentos, bem rápido, para você conferir aqui. Olha só o que está acontecendo hoje no Brasil e qual que é a visão mundial desse desgoverno aqui. Foi colocado tudo ali em pratos limpos e uma grave denúncia foi feita aqui. Nós vamos mostrar isso. É seríssimo, pessoal. Se algo não for feito quanto antes, pessoal, o povo brasileiro vai sofrer amargamente. Olha só no que deu essa comissão ali, onde os deputados partiram para cima e rasgaram o verbo geral. Eu gostei. Preste atenção. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você quer ver outros vídeos, outras matérias como essa, está perdendo tempo, se inscreve aqui porque nós vamos trazer outro vídeo aqui amanhã sensacional. Mas vamos agora para esse desabafo e olha a cara do ministro das Relações Exteriores de Lula. Ficou sem saída, confira. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump, isso aqui inclusive durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí, então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro, eu sinto até pena, no caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? Essa aqui também está entre os top 10. Alckmin estava em posse de novo presidente do Irã, assim como chefe do Hamas e representante de mais 20 países. Países ditaduras e chefes dos mais terríveis grupos terroristas do mundo. Curioso é que há inclusive uma foto do nosso vice-presidente, ministro. Como é que defende uma coisa dessa, né, ministro? Eu sinto pena. Tá lá o Alckmin, ao lado dele, o chefe do Hamas, o chefe do Houthis, o chefe do Hezbollah, chefe da Al-Qaeda.
Todos os membros daquela foto já foram executados. Só o Alckmin que não. Espero que não seja também. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha a vergonha que nós estamos passando, ministro. Saiu um relatório da Mossad recentemente e de um outro país, acho que do Reino Unido, mostrando que há uma ligação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hamas para lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Aí me vai o governo brasileiro sair em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Que vergonha é essa? Tem como envergonhar mais do que isso? Calma que tem, porque a lista está só começando, ministro. Por isso que eu acho que 10 minutos não vai ser o bastante. Aí vocês estão falando que foram para a Rússia para participar do evento da comemoração da União Soviética contra o nazismo. O curioso é que não tinha uma democracia nesse evento. Nenhuma democracia. O que tinha ali era ditadores e criminosos de guerra, ministro. Criminosos que são acusados de usar machado para cortar a cabeça de opositor político. E tá lá a linda foto do Lula ao lado dessas pessoas. Por que não foi nenhum líder de um país democrático para esse evento? Na verdade, a imprensa internacional já reconhece que esse tal evento da vitória da União Soviética foi a cúpula internacional dos ditadores. E curiosamente estava lá o Lula, presidente de um país democrático. Lula compara a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus. Eu gostaria que o senhor falasse isso aqui na frente do pessoal que responde. Aqui nós temos agora 2 grupos, né? O Ricardo Sheikman e mais outro grupo da Bahia que está aqui. Que o senhor falasse na frente deles. Se isso aqui o senhor concorda. É o seu chefe. Que Israel sair em sua defesa comparou ele ao Holocausto. Isso foi uma coisa tão abominável, ministro, mas tão abominável, que rendeu um pedido de impeachment com a assinatura de 170 deputados dessa casa. Recorde de assinaturas de deputados e um pedido de impeachment. Essa aqui também está ótima. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O senhor está no Itamaraty, como disse, há 50, 40 anos. O senhor deve saber da história da Revolução Chinesa. Dezenas e dezenas de milhões foram executadas, outras dezenas e dezenas de milhões foram mortas por fome, que tem o nome da Grande Fome na China. Foi a revolução mais violenta, mais sanguinária, e o Lula tem a coragem de ir lá e falar que ele compara a vitória dele aqui no Brasil com a revolução mais assassina da história mundial. Mas o Brasil, de acordo com o senhor, está vivendo os melhores tempos dourados, né? De acordo com o senhor e os membros do governo. E nessa mesma viagem, ministro, o senhor, durante os seus devaneios iniciais, falando aqui você falou de tudo, menos justificando a Nadine. Desinformação, Estados Unidos aumentando tarifa, falou de uma mentira que o próprio Hamas admitiu que é mentira sobre o número de mortos lá na faixa de Gaza, saiu inclusive na BBC. O senhor sabia disso ou o senhor não viu que o Hamas foi lá no site oficial da Secretaria da Saúde, que é controlada por eles, e foram obrigados a retirar milhares de números e nomes, principalmente de crianças, porque essas crianças começaram a aparecer em outros lugares. Número mentiroso informado por um grupo terrorista que o governo tem a coragem de usar como se fosse número oficial. Imagine vocês, meus caros amigos, se o PCC criasse um Ministério da Saúde e começasse a informar para o governo o número de crianças mortas pela polícia e o governo começasse a usar esse número como número oficial. Alguém aqui ia acreditar nisso? Mas é isso que eles fazem em relação ao Hamas. O Hamas, que corta a cabeça de crianças, que estupra mulheres, que queimam pessoas vivas, passa para esse governo um número e eles usam como se fosse número oficial para tentar cultivar uma emoção contra o Israel que luta pela sua sobrevivência. São exteriores, nada em relação, nenhuma nota de repúdio. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, isso que causou uma grande crise. O senhor deve se lembrar muito bem. Navios de guerra do Irã, por quê, Zuco? O Irã é notório e conhecido no mundo como sendo o país que financia os grupos terroristas. O Irã, que o Alckmin foi lá, sentou ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Gente, presta atenção, o vice-presidente do Brasil sentado ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Inclusive, um desses líderes, que é o líder do Hamas, grava um vídeo. Meu Deus, isso é o cúmulo da vergonha. O líder de um grupo terrorista que corta a cabeça de crianças grava um vídeo em agradecimento ao Lula. O senhor viu isso, ministro, esse vídeo? Onde ele agradece o Lula por ter se colocado ao lado da luta do Hamas?
Não tem como ficar pior que isso. Então eu fico perguntando, né? Zelensky também, que não aceita mais a ligação do Lula, não quer conversar com o Lula, porque o Lula tá sempre do lado do Putin. Sigilo das viagens da Janja. Porque eu não sei, sinceramente, hoje, quem é o ministro das Relações Exteriores. Se é o senhor, se é a Janja, ou se é o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes está criando as suas crises internacionais, com a Espanha, com os Estados Unidos, com a Argentina, com vários outros países, agora recebendo, pedindo a extradição de jornalistas em outros países. O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil é visto hoje pelo estudo da revista... como é que é o nome da revista? Do Reino Unido? The Economist, como uma democracia falha, ministro. Desde que o seu governo assumiu, o Brasil caiu no ranking de luta à corrupção e caiu no ranking de democracia. Mas nós estamos vivendo os nossos melhores momentos. Aí nós temos o Lula e a Janja pedindo que um partido comunista, uma ditadura comunista, venha para o Brasil nos censurar. O transporte em táxi aéreo, Uber da Força Aérea Brasileira para uma criminosa peruana. É relevante lembrar que até agora não está claro se foi refúgio ou se foi asilo. Encaminhamos pedido de informação, fizemos esta manifestação por várias vezes, mas como Vossa Excelência bem sabe, os conceitos são diversos e até agora não está explicado. Ouso dizer que não está explicado porque não há explicação. Pois houve uma diligência enorme para conceder asilo a uma criminosa. Inclusive, coincidentemente, no dia da sua condenação, estava ali uma aeronave da FAB para transportá-la. Eu acompanhei o que Vossa Excelência já disse ao Senado da República e as suas manifestações e justificativas não cabem, utilizando exemplos internacionais muito distintos daquilo que aconteceu com o transporte na Dinerédia, enquanto Vossa Excelência tem dificuldade de incomodar os ditadores aliados do Lula, como é o caso do Maduro. Vossa Excelência disse aqui que, com muita frequência, buscava contato com o governo venezuelano ou com a ditadura de lá para que chegasse água e para que chegasse luz à embaixada argentina sob custódia do governo brasileiro. Pois bem, senhor ministro, eu quero aqui trazer o relato do Pedro Uruchurtu, que lá estava e falou comigo por WhatsApp quando aconteceu a concessão de asilo a Nadine Heredia, porque ele estava simplesmente indignado com o fato de que eles estavam lá abandonados e há 150 dias sem luz, senhor ministro. 150 dias sem luz desde 23 de novembro de 2024. E Vossa Excelência diz que estavam tratando de garantir luz e acesso ao técnico. Sabe o que disse o Pedro Uruchurtu, senhor ministro? Talvez o senhor não saiba, porque pelo visto as informações não chegam ao senhor no ministério. Ou talvez a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira não tenha sequer passado perto daquela embaixada. Porque o técnico foi uma única vez consertar o gerador que depois pifou e o ditador não deixava o técnico ir à embaixada. Mais de 150 dias sem luz. E Vossa Excelência vem aqui diante dos deputados dizendo que estava trabalhando para garantir luz. Água, senhor ministro. Água. 1.000 litros de água a cada 10 dias. São 100 litros de água por dia para 5 pessoas numa embaixada. Eles usavam a água da piscina da embaixada argentina, senhor ministro. Eu disse na tribuna e repito diante de Vossa Excelência, se o senhor tiver uma tartaruga para cuidar, ela foge. Ela foge. Não é possível. Não é possível, senhor ministro. Não, ofensa é aos direitos humanos, senhor deputado. Não, é uma ofensa. Nós tínhamos 5 cidadãos. Eu preferia estar numa cadeia brasileira. Não. Numa cadeia brasileira. Eu preferia estar numa cadeia brasileira do que numa embaixada argentina sob custódia sua. Porque lá eu não teria nem água nem luz. Numa cadeia brasileira ainda tem isso. Então, senhor ministro, o senhor vem aqui para dizer que estava cuidando e mais. Não foi informado pelo governo americano da ação que levou, felizmente, o senhor reconhece que encerrou 413 dias de drama daqueles venezuelanos opositores políticos, mas não criminosos, que estavam sob custódia sua, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que o senhor, pelo menos, demonstra aqui uma certa, não vou dizer satisfação, mas pelo menos um certo alívio de que esses 413 dias de drama se passaram.
No entanto, a nota de Vossa Excelência do Ministério das Relações Exteriores não faz nenhuma menção à ação americana, parabenizando os americanos pelo que fizeram. Por que não? Se salvar aquelas pessoas que lá estavam, sofrendo dentro de uma embaixada sob sua custódia, que aí, dando o benefício da dúvida, então, talvez aquelas tartarugas realmente estivessem com problemas para serem atendidas, porque o ditador lá é muito duro, mas Vossa Excelência tem dificuldade em condená-lo, e até de tratar, pelo visto, diretamente com ele para resolver esse assunto, por que não congratular o governo americano? E aí entro para outra pergunta, senhor ministro. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Se o senhor quiser responder, pode dizer sim ou não com a cabeça, não tem problema. No momento da resposta, eu darei todas as Dará o detalhe. Ok. Então, no momento, o senhor me responde se já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora, me parece que a falta de atenção do governo americano, que é causada, talvez, justamente pelas atitudes do governo brasileiro, é sintomática da falta de condições de Vossa Excelência continuar sentado nessa cadeira, e por esse motivo Vossa Excelência também deixou de vir a esta comissão, desrespeitando o parlamento brasileiro, porque não tem noção da grandeza do cargo que o senhor ocupa nesse momento. Pois ele deveria ser utilizado para respeitar a tradição diplomática brasileira de Rio Branco, de defesa dos direitos humanos, de defesa da relação, da solução pacífica de controvérsias, e não da defesa de ditaduras, e não da cumplicidade com o regime autoritário que se está hoje implementando no nosso país. Portanto, eu tenho mais oportunidades depois para falar, mas deixo aqui, desde já consignado na minha fala, a profunda indignação que eu tenho com a situação que hoje o Brasil se encontra no cenário internacional, em virtude das atitudes que o governo brasileiro tem tomado para proteger corruptos e bandidos e não dar para aqueles que merecem o devido respeito aos seus direitos humanos. Pois é, pessoal, eu sinceramente fiquei com dó desse ministro, porque parte desses crimes, desses abusos, dessas atrocidades aqui, nem diz respeito a ele. Porém, assim como outros ministros que foram chamados ali e já passaram também na comissão ali na Câmara dos Deputados, ministro da Saúde, da Educação, ministro do Desenvolvimento, ministro da Economia, o senhor Fernando Haddad também, todos eles foram esculachados, todos eles passaram vergonha, mas acho que esse, o senhor Mauro Vieira, das Relações Exteriores do Brasil, foi ridicularizado ao vivo. Ele perdeu o rumo de casa e, sinceramente, se algum familiar, parente ou amigo dele estava assistindo essa sessão, deve também ter ficado mesmo envergonhado. Agora, tudo que os deputados falaram aqui, o Marcel Van Hatten e também o deputado Gustavo Gayer, eles mostraram provas, mostraram fatos, mostraram fontes daquilo que realmente aconteceu. O Brasil, com o governo de Lula, tem passado vergonha, vexame para outros países. Inclusive, tem vários países que já tornaram Lula uma pessoa não grata, ou seja, não desejada ali. Israel foi um deles. Agora, recentemente, com a vitória da direita ali em Portugal, o representante ali do partido que ganhou ali em Portugal deixou bastante claro com essas palavras: se Lula pisar no aeroporto de Lisboa, ele será preso. Falou com essas palavras, será preso. Olha só que forte isso, né? Inclusive o Donald Trump mesmo não quer nem ver o Lula pintado de ouro, né? E alguns ministros do Supremo, se pisarem nos Estados Unidos, correm até o risco de ficarem presos. Inclusive, o Lula alertou isso, o Moraes, né? Falou para ele não ir até lá porque vai dar ruim para ele. Quando que você viu isso acontecer no passado? Isso não aconteceu. No governo de Jair Bolsonaro, ele frequentava os países, ele era benquisto em vários lugares.
E até mesmo, eu vou falar aqui, até mesmo nos outros governos de Lula, no primeiro mandato de Lula, no segundo, até no mandato da Dilma, nós nunca vimos esse tipo de coisa. Olha como que eles conseguem se superar. O mandato 3 de Lula está sendo o pior da era do PT. Dos 5 mandatos do PT, esse está sendo o pior. Muitos falam nos corredores de Brasília que o Lula veio para se vingar e para, junto com a sua equipe ali, rapar os cofres. É o conversas que escutam ali nos corredores ali em Brasília. Por quê? O Bolsonaro veio, ficou 4 anos, mesmo com pandemia, mesmo com o STF pegando no pé e mesmo com a TV Globo batendo de manhã, de tarde, de noite, o Bolsonaro conseguiu fazer um ótimo governo e levantou as contas públicas, as estatais começaram a dar lucro. E aí o que acontece? Agora eles voltam à cena do crime, como falou o Geraldo Alckmin. Esse mesmo aí que nós colocamos uma foto dele junto ali com os ditadores ali, africanos, do Oriente Médio. Esse mesmo Geraldo Alckmin falou do Lula, né? Há tempos atrás. Lula quer voltar à cena do crime. E foi isso que ele acabou de fazer. Voltou à cena do crime e está deixando o Brasil pior do que todos os outros governos do PT, pessoal. Todos os. Se você pegar o histórico, pegar o gráfico e olhar, PIB, inflação, corrupção, educação, saúde, todos os números estão muito piores do que os outros governos. Agora, por que isso tem acontecido? Será que ele desaprendeu a fazer política? Será que o Lula não sabe o que é bom para a população? Ou será que ele está sendo comandado por estes aí, os chefes de outras nações mais poderosas como Rússia, ali com Putin, e a China com Xi Jinping, estão comandando o que acontece aqui no Brasil? Inclusive, né, teve um jornalista que falou agora há pouco tempo, na verdade não foi nem um jornalista, foi aquele advogado Jeffrey, que falou ali boas e poucas ali na frente ali do Moraes, no último julgamento agora, na última sessão do julgamento de Bolsonaro. O Jeffrey falou o seguinte, que na viagem para a Rússia, a Janja foi 6 dias antes. Ela foi para a Rússia. Para quê? Para fazer turismo? Não sei. Mas aí, ela foi com um avião, tinha meia dúzia de pessoas, um avião que cabe mais de 200 pessoas. Um avião da FAB, um avião grande, potente, bonito. Ela foi com meia dúzia de pessoas ali, só alguns assessores, segurança, meia dúzia. E chegou lá e foi fazer coisa. Agora, tinham várias malas dentro desse avião. E as malas me parece que não competiam, não eram compatentes com o número de pessoas que estavam no avião. Esse advogado falou isso. Nós vimos isso, ele falou. Então, quer dizer, o que eles estavam levando do Brasil lá para a Rússia, para esse encontro ali, desse consórcio comunista ali da Rússia, da China, inclusive Maduro também, e outras ditaduras? Será que era ouro? Será que era dólar? O que poderia estar levando ali para ajudar esses países? Nós vimos isso acontecer no passado, né? Através do BNDES, o Brasil financiou ditaduras aí em Cuba, Nicarágua, na Venezuela, financiou com o nosso dinheiro. E isso, com certeza, está acontecendo hoje. Por que não vai acontecer se o governo é o mesmo? Um absurdo isso, mas está de parabéns aí os deputados que não se acovardaram e falaram as verdades ali. E eu gostaria que tivesse mais senadores e deputados com a coragem do Marcel Van Hatten e do Gustavo Gauer. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não está inscrito nesse canal, você está perdendo o seu tempo, porque esse canal chama-se Paralelo News, justamente para fazer um paralelo entre as notícias que eles querem enfiar para a goela abaixo da gente com a verdade realmente nua e crua e mostrada com provas, como você viu aqui nesse vídeo. Tudo isso aí que os deputados falaram, eles têm provas para mostrar. Então, se inscreve aqui no canal, pessoal. Tem um botão aqui, você clica e se inscreve. Por que nós pedimos isso? Estamos chegando a 500 mil inscritos. Sabe o que acontece, pessoal? Quanto mais forte a nossa voz, mais o Brasil vai ficar com a cabeça aberta. E talvez, né, nas eleições de 2026, nós podemos ter povos aí que nem foram alcançados aqui no Brasil ainda pela verdade, como por exemplo no norte do país, no extremo norte, até mesmo no nordeste, no interior do Brasil, bem lá no interior, pessoas ainda acreditam que o Lula é o pai dos pobres, que ele vai trazer a picanha, a cervejinha, que o Bolsa Família ali, um mísero trocado ali, vai salvar a vida da pessoa. Tem gente ainda acreditando nisso. E eu preciso que você pegue o link desse vídeo, compartilhe no grupo do WhatsApp, no grupo da família, justamente para a gente alertar esse povo. As eleições estão chegando e será a eleição para o Senado, para presidente e também para governador. Será que nós vamos ter repetição daquilo que aconteceu nas últimas eleições federais?
ou as coisas podem mudar? Eu acredito que pode mudar e eu te peço essa ajuda. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e aí você vai estar fazendo uma boa obra pelo seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.